Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP, até às 9 da manhã. Vamos falar de meio ambiente, sempre às sextas-feiras, um tema que selecionamos entre os destaques da semana. Nesta quinta-feira, garimpeiros queimaram casas na aldeia indígena Munduruku, no município de Jacareacanga, no Pará. A região sofre com uma série de conflitos desde o início da semana, quando a Polícia Federal e do IBAMA iniciaram uma operação contra o avanço do garimpo ilegal. A expansão do garimpo ilegal vem crescendo e isso tem gerado diversos conflitos e problemas ambientais. Apesar disso, aumenta a pressão para a regularização dessa atividade. Vamos procurar entender melhor essa situação, não é? E o que poderia ser feito. Converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do Instituto de Energia e Ambiente. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, vamos explicar um pouquinho melhor os impactos que o garimpo ilegal provoca. A gente sabe que é um desastre, mas enfim, vamos entrar nos detalhes. Bom, talvez algumas pessoas ainda tenham aquela impressão de que o garimpo é aquela atividade que uma pessoa faz isoladamente com a bateia ali no rio, né, garimpando o sedimento de um rio. Na verdade, esses empreendimentos, eles vêm assumindo já um tamanho comparado a atividades industriais de mineração. E como eles são ilegais, eles mudam cursos de rios, eles promovem um desmatamento sem que haja a necessária recomposição do terreno ou sem que haja a necessária autorização para que isso seja feito. Então, os impactos ambientais, eles são evidentes, as imagens da TV mostram isso, e além desse desmatamento, dessa mudança de cursos de rio, revolvimento de sedimentos do fundo de rio, que prejudica toda a flora e fauna aquática, eles muitas vezes acabam utilizando mercúrio no beneficiamento, o que é proibido, mas acaba gerando uma série de problemas ambientais, porque o mercúrio é um metal pesado persistente e é neurotóxico. Então, depois, quem acabar consumindo os peixes desses rios pode acabar se contaminando com esse produto. Além disso, tem um problema relacionado à evasão de recursos naturais, né, do ouro, por meio do contrabando. Como é uma atividade ilegal, os garimpeiros, eles têm uma dificuldade de legalizar essa comercialização, porque eles não conseguem provar que eles têm uma autorização de lavra, então isso vai para o mercado paralelo e acaba incentivando muito o contrabando. Obviamente, está pegando recurso da União, usando em benefício próprio, sem que seja feita qualquer tipo de restituição aos cofres públicos, sem que seja feito qualquer tipo de recolhimento para a União, e isso acaba alimentando o contrabando. Também há uma série de conflitos sobre a posse de terra, normalmente relacionado com povos indígenas. Os garimpeiros, eles vêm invadindo sistematicamente reservas indígenas, e isso tem causado conflitos, como verificado nessa semana. Tem um aumento da criminalidade decorrente disso, e basta a gente ver o que aconteceu com Serra Pelada, aonde houve uma atividade de garimpo muito extensiva, e isso não contribuiu de maneira alguma para o desenvolvimento da região, para melhoria de condições sociais, distribuição de riquezas. Na verdade, Serra Pelada, né, é um modelo a ser estudado porque ela acentuou os problemas sociais existentes naquela região, e é um modelo que parece que o presidente Bolsonaro, né, já desde a campanha, ele queria implantar ao longo de toda a Amazônia. Ele falava que queria encher a Amazônia de serras peladas, né, o que é uma insensatez muito grande, não só pelos problemas ambientais, conflitos de terra, mas também porque há uma forte evasão, né, do ouro por meio do contrabando, sem que haja qualquer benefício para o governo, para a população de maneira geral. Essa que é a outra questão, quer dizer, por que o garimpo ilegal é tolerado? É um absurdo a gente ver o que acontece, olhando para o histórico, para os fatos mais recentes, quer dizer, não fiscalizar é permitir, né? Por que isso é tolerado?
Bom, é da mesma maneira que acontece com a exploração ilegal de madeira. Há uma tolerância por meio de corrupção, então há pessoas que se beneficiam com isso, e também há políticos locais que acabam incentivando esse tipo de ação, porque eles acabam também se beneficiando, recebendo recursos, ou por vezes até financiando esse tipo de atividade. Não é uma atividade que seja de baixo custo, não. Há necessidade de comprar equipamentos de grande porte, máquinas pesadas, isso custa muito dinheiro e isso necessita de investimento. Então, há políticos locais que acabam, né, participando disso, incentivando isso. Racionalmente falando, não há uma justificativa para a manutenção do garimpo ilegal. Até mesmo porque é importante que as pessoas saibam que, quando se fala em regularização de garimpo, na verdade, dá a impressão que o garimpo é uma atividade que não pode ser exercida. No Código de Mineração, há previsão para que o garimpo ele seja exercido, as pessoas podem requerer essa autorização e, obviamente, vão ter que cumprir uma série de requisitos, que é o que os garimpeiros ilegais não querem fazer. Então, nós temos aí uma dificuldade muito grande, porque quando eles falam em regularização, na verdade, eles querem continuar fazendo tudo do jeito que eles estão fazendo e simplesmente ter autorização de, em vez de vender isso a um baixo custo, né, para um contrabandista, porque, obviamente, um produto ilegal ele não vai assumir o mesmo preço do produto extraído legalmente. Na prática, eles querem isso, a possibilidade de poder comercializar isso legalmente a um preço maior, sem que haja contrapartida em relação à preservação do meio ambiente, não invasão de terras indígenas ou de reservas, né? Tudo que a lei prevê. Agora, a tolerância disso, ou mesmo o incentivo disso, parte da ação de políticos locais e também pela, de certa forma, pelo incentivo que o governo federal acaba dando quando recebe garimpeiros ilegais, quando fica tolerando esse tipo de atividade, reduzindo a fiscalização, enfim, há uma série de circunstâncias que colaboram, que vêm colaborando para o aumento significativo desse tipo de atividade na Amazônia, em muitos casos invadindo reservas e invadindo terras indígenas, gerando esses conflitos como esse que aconteceu em Munduruku nessa semana. É muito preocupante, a gente vai continuar acompanhando, pode voltar ao assunto sem dúvida. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE, da USP, sempre com a gente aqui às sextas-feiras. Professor, muito obrigada, lembrando ao nosso ouvinte que pode acompanhar as nossas conversas semanais no jornal.usp.br, em nosso portal, claro, e também no canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Pode dar um curtir e compartilhar. Obrigada, professor. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.